apesar de eu ser coadjuvante, queria dar um aviso, é o seguinte, na minha ânsia de ouvir os dois aqui, eu esqueci de avisar que o auditório tem de encerrar impreterivelmente às 21 horas. Tá? Então, o Mauro vai falar e depois a gente abre para perguntas e posicionamentos. Tá bom? Bom, boa noite a todos e todas. É muito bom quando a conjuntura acelera, o mundo se move sob os nossos pés, porque várias das pequenas polêmicas, das coisas que pareciam impossíveis de serem entendidas e acertadas, começam a encontrar seu lugar e os rumos vão ficando cada vez mais claros, né? Eu queria falar um pouco sobre a natureza dessas manifestações, o que a gente compreende que elas são, para depois, num segundo momento, dizer como isso se cruza com a concepção estratégica que a gente vinha desenvolvendo e, principalmente, como isso materializa uma discussão tática em que a gente está envolvido no momento. Primeiro que aquilo que emerge agora para a gente, ele é compreensível a partir do momento em que a gente entende uma explosão de um descontentamento que ia germinando. E, em grande parte, a forma como se deu essa explosão, ela se explica pelo grau de prepotência que o discurso da ordem comunicava a cada dia ao país que tudo ia bem. Não é? Quer dizer, de certa maneira, há uma reação a essa névoa, essa cortina ideológica que tentava se impor sobre uma série de contradições com um discurso de que tudo ia bem. Então, o país crescia, né? A classe trabalhadora encantada com acesso ao consumo, pelo qual a gente sabe que vai levar ao endividamento, né? Mas tendo esse acesso ao consumo, você tem grandes eventos esportivos sediados no país, né? Você tem uma presidente que bate os 60% de aceitação, uma coisa maravilhosa, tudo vai bem, né? Ora, por trás desse discurso ufanista, por trás dessa cortina ideológica de que tudo ia bem no país, a inflação estava em torno da meta, as universidades vai inaugurar novas universidades, nós sabíamos, porque acompanhávamos isso dia a dia, como muitos, de que essa forma de desenvolvimento estava prenha de uma série de contradições que corroíam a sociabilidade brasileira, né? Quer dizer, o número de empregos cresceu, mas a intensificação do trabalho assumiu formas brutais nesse país. Não é? A precarização dos vínculos de emprego, grau profundo de terceirizações, de contratos precarizados, de quebra de direitos, tudo isso ia se acumulando. Né? Eu costumo sempre converso com as pessoas, a inflação está em torno da meta, mas esqueceu de avisar o tomate, a conta de luz, né? Os gastos com a educação, o aumento dos planos de saúde, tudo isso vai corroendo esse discurso oficial e abre aquele momento que Marx identificava como quebra de autenticidade do discurso ideológico. Né? Um discurso que era correspondente passa a não ser correspondente. Também não nos espanta o fato de que isso tenha se dado por um gatilho. Né? Todo mundo sabe que numa conjuntura em que as contradições vão se acumulando, às vezes um gatilho absolutamente secundário provoca uma explosão. Né? Na palestra na FRJ estava dizendo, tem gente que até hoje que acredita que a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque mataram o Duque de Sarajevo. Quer dizer, se o cara tivesse abaixado, não tinha tido a Primeira Guerra Mundial. Né? Lógico que não, isso é o desfecho, é o que pode estar o estopim. Né? E é interessante que esse estopim tenha se dado a partir da luta contra o aumento das passagens. Agora, se a gente lembrar tudo que vivemos nos últimos anos, vamos lá, nós tivemos grandes enfrentamentos contra os leilões de privatização da Petrobras, contra a privatização da Vale, né? Contra a privatização da saúde, né? Contra a reforma da Previdência, na luta pela terra, né? Contra a privatização das telecomunicações,
A lista de privatizações são muitas, eu vou parar por aqui. Né? Mas a gente estava presente aqui na Cúpula dos Povos, naquela grande manifestação que teve a greve dos professores universitários no ano passado. Ou seja, há uma série de manifestações, de luta, de coisa que insistiam em caminhar no sentido dessas demandas. Né? Tem gente que está meio aguado, fizemos tudo isso, por que esses caras não explodiram o ano passado? Né? Quando a gente foi literalmente escorraçado da mesa de negociações, na greve dos professores universitários, fechou-se as negociações e não discutiu. Né? Veja, tem uma certa ilusão. Por exemplo, se a gente tivesse o telefone dos meninos do Passe Livre, né? Não teve manifestações dos meninos do Passe Livre no ano passado, como teve em anos anteriores, e não gerou essa explosão. Então não é um movimento específico que gera, é o acúmulo das contradições, né? Que se expressa até pela reação dos poderosos. O Haddad, por exemplo, deu uma entrevista em que ele falava o seguinte: eu não entendo, né? Nós demos aumentos muito maiores antes, não teve nada. Por que agora? Né? Percebe? Aquela questão que talvez um cursinho de dialética que fale da relação entre quantidade e qualidade ajude a pessoa a entender, né, por que a gota d'água transborda o copo. Né? Bom, a forma como se dá a explosão social também é compreensível. Né? E aí que a gente reforça isso que o Ivan falou. Não é que a gente quer culpabilizar o PT para pegar carona numa crise e falar, bom, agora vamos fazer nosso discurso de oposição. É que nós estamos há bastante tempo falando que o caminho escolhido pelo PT, ao contrário do que esperavam seus defensores, não geraria um aumento da consciência de classe. Porque, veja, é a tese do acúmulo de forças. Não sendo possível uma ruptura socialista agora, vamos acumular forças num projeto democrático, porque isso vai criar uma base social politizada que será base para futuras alterações. Enquanto o socialismo não vem, vamos fazer um governo democrático. Para manter esse governo democrático, vamos aliar a burguesia. Vamos fazer um pacto pelo crescimento econômico, acreditando, se ingenuamente ou não é outra coisa, de que as demandas populares seriam satisfeitas ao mesmo tempo que se garantia o crescimento econômico dos grupos privados. Ora, o problema que nós estamos alertando, e não é de agora, é que essa escolha desse caminho, né, que tem uma forma de viabilização, né, gerou não uma paralisação da consciência de classe no nível que ela havia alcançado. Mas essa experiência política gera uma reversão da consciência de classe. Isso impacta também em algo que a gente já havia anunciado e denunciado, que é uma inflexão conservadora no senso comum. Um senso comum que, nos anos 80, é um senso comum de lutas, de garantia de direitos, de democratização, mas que a gente estava tendo sinais bastante evidentes de um senso comum homofóbico, um senso comum racista, um senso comum antipartidos e anti-esquerda, um senso comum cada vez mais fundamentalista do ponto de vista religioso. Né? Isso não são expressões aleatórias. Né? Eu dei como exemplo, por exemplo, para citar um caso, o companheiro Lincoln Seco escreve um texto sobre a Coreia, num blog de uma editora de esquerda. E aí, um texto muito simples, estão acusando a Coreia do Norte de estar se preparando, sentado no armamento de destruição em massa, que ataca os outros países, para atacar os outros países. E eles só colocam uma frase, só tem um problema, a Coreia do Norte não atacou ninguém, mas quem está querendo atacá-la já atacou várias vezes outros países. Só isso que ele falou. E diz, independente de apoiarmos ou não o regime que está ali, ele tem que decidir seus rumos e não podemos aceitar que um país invada o outro por isso. Só isso que ele falou. Bom, a resposta dos leitores de um blog, de uma editora de esquerda, era: por que você não muda para lá? Assim, eu era contra os Estados Unidos, mas hoje, vendo a situação como estou, eu até que os entendo, diz o leitor do blog. Eu adoraria morar num país onde ninguém fala nada sem ser retalhado. Isso, quer dizer, me surpreendia. A reação à greve, né,
não é hora de fazer greve, greve não é um instrumento, isso já é em âmbito de senso comum. Então há claramente uma reversão conservadora no senso comum. Ora, quando a explosão se dá, ela se dá fruto desses anos, de 10 anos de despolitização do movimento social. Veja, isso tem a ver com a leitura que fazemos da forma como foi construída a governabilidade pelo governo petista. E esse é um tema importante porque nos remete ao tema da reforma política. Veja, o governo do PT chega ao governo numa correlação de forças que é desfavorável, seja no Congresso, seja na composição dos governos do Estado. Diante disso, ele tem duas opções a fazer. Uma opção seria compensar essa defasagem na correlação de força institucional com uma base social capaz de ser um fator político, que intervém na correlação de forças e compensa a não maioria no Congresso com uma base social exigindo transformações. Evidente, como vocês devem supor, não foi esse o caminho escolhido. O outro caminho era o caminho da inércia. Como é que se forma uma maioria que sustenta um governo? Nos termos do que chamamos de presidencialismo de coalizão, a coisa funciona da seguinte maneira. O presidente dialoga com bancadas de partido, em troca de cargos, facilitação, liberação de emendas, liberação de recursos e financiamentos legais e ilegais de campanhas, consegue angariar uma base de sustentação que passa a votar com o governo. Ora, foi esse o caminho escolhido. E nesse caminho escolhido, o centro é a aliança com o PMDB. Como isso não é suficiente, aí vai se estender para outras siglas progressistas, democráticas, né, de centro, como o partido do Maluf, né, como o PSC do Feliciano, né, como o PTB do Jefferson, não da Guerra de Independência dos Estados Unidos, mas o atual, né, o Roberto, com siglas como aí aquelas siglas de aluguel ali do Congresso Nacional, que existem para isso mesmo. Né? Nessa linha, em nenhum momento, em 10 anos de governo, as massas e os trabalhadores são chamados a ocupar o espaço da política que é seu, que é a rua, que é a praça, que é a mobilização, em defesa de seus interesses e para desequilibrar o jogo. Imagine a hipotética situação do governo querendo realizar uma iniciativa que atende aos interesses dessa base social e está obstaculizada por uma maioria parlamentar ou uma base aliada conservadora. Por que não chamar a base social para desequilibrar esse jogo? Para fazer a reforma agrária que estava lá bloqueada, para fazer o enfrentamento contra a política neoliberal, no desmonte do Estado, no contingenciamento das verbas para poder pagar os banqueiros. Em nenhum momento os trabalhadores foram chamados para isso. Pelo contrário, há um processo intencional de apassivamento. Quando estava para ser votada a reforma da Previdência, o governo reuniu o Conselho, não me lembro mais qual que é o título, tem tantos conselhos, não lembro mais, mas acho que era o Conselho da República, um conselho de alto nível, onde a sociedade estaria representada para poder orientar o governo, esclarecer e tal, figuras como Marilena Chauí, pela educação e outros. Bom, no dia anterior à votação da reforma da Previdência, o Lula vai abrir a reunião desse conselho e fala aos conselheiros o seguinte: vocês serão pressionados pela população para votar contra a reforma da Previdência. Resistam. Resistam e aprovem a reforma da Previdência. Por quê? Porque ela é necessária ao país. Cuidado para não ser influenciado pelo grito que virá das ruas contra essa porcaria. Para que servem então as massas? Fiquem quietos em casa e daqui 4 anos voltem para votar na gente. Quando as massas são chamadas para ir, saíam todas com bandeirinhas muito coloridas, junto com a Fiesp, junto com as centrais sindicais pelegas, para defender a indústria nacional contra, né, foi isso? Contra a taxa dos juros. Ora, é uma escola de despolitização. Você despolitiza o movimento de massas, gera um senso comum conservador, quando explode, ele explode da forma como explodiu.
É natural que exploda dessa forma. É uma questão da objetividade das condições em que esse movimento se deu. É natural, portanto, que junto com a saudável indignação, com elementos questionadores, viessem elementos conservadores embrulhados, né? São esses que a direita e a extrema-direita usam e potencializam o movimento. Mas, de certa forma, estavam lá também, né? O sentimento contra a corrupção estava lá. Agora, pautar isso como uma luta contra a corrupção, atacando a BR, já nem sei se são quantas BRs, 37, né? São bandeiras que nitidamente foram impostas de fora ao movimento, tentando pautar. Ora, qual que é a resposta do governo a essas manifestações? A resposta do governo vem na forma do pacto proposto pela Dilma. Nessa reunião que o Ivan se referiu, alguns presentes disseram: nossa, que maravilha de intervenção, agora a Dilma assumiu as rédeas, ouviu a voz das ruas e respondeu com protagonismo político, né? Eu tenho dito o seguinte: deve ter um problema de acústica no Brasil, né? Porque as pessoas não estão entendendo o que as vozes das ruas estão dizendo. Ou talvez nós entendemos porque estávamos na rua, nós estávamos lá em Brasília, então pudemos ouvir mais de perto o que as pessoas estavam dizendo. Veja, quais são os 5 pactos propostos pela presidente Dilma? Significativamente, o primeiro pacto, na frente de governadores e prefeitos, é a manutenção da responsabilidade fiscal. Eu me assustei, porque eu posso ter me distraído nesse momento no movimento de massas, eu não vi as massas gritando pela responsabilidade fiscal. Eu não vi, né? Faixas, façam tudo, mas não mexam na responsabilidade fiscal, né? Sejam responsáveis, não mexam no meu superávit. Não vi isso. Posso ter distraído nesse momento. Mas por que é significativo que a Dilma comece o seu pacto pela responsabilidade fiscal? Né? Primeiro que ele está na raiz disso que estamos falando. Na raiz daquilo que estourou na forma de descontentamento. A responsabilidade fiscal é o pacto do saneamento financeiro do Estado, que culpabiliza a crise como se sendo o Estado o culpado da crise, pelo seu descontrole para gastar, no sentido de atender as demandas populares, né? E, portanto, é preciso uma reforma gerencial, uma reforma que vai ter que sanear o Estado financeiramente. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou restringir o gasto do Estado, fundamentalmente, dando um limite para a contratação de pessoal. Interessante que a mesma lei de responsabilidade fiscal nada diz sobre o enorme comprometimento do fundo público no sentido do pagamento dos juros da dívida. Aí não tem limite, pode gastar o que quiser. Mas no quesito contratação de funcionários públicos tem que ter um limite que não pode ser ultrapassado. Ora, é exatamente a responsabilidade fiscal que desdobra num expediente que o Estado da Contra-Reforma implantou. Não podendo contratar funcionários para implementar o serviço de saúde, de educação e outros, então o Estado inventa a maravilha das empresas públicas de direito privado. As OS, as OCIPs, né? Passa dinheiro do fundo público para essas entidades e elas contratam os funcionários para prestar o serviço. Ou seja, precisa ser muito cego para não entender que o problema da educação e da saúde tem como origem o saque do fundo público pelos bancos para pagamento de juros, né? E a primeira proposta que vem para responder às ruas é manter o pacto da responsabilidade fiscal. O segundo é da reforma política, que vamos falar depois com mais calma, né? A reforma política é uma armadilha e um engodo, né? É uma contra-reforma, mais uma contra-reforma. O projeto, a primeira coisa que temos que destacar é o seguinte: não, é evidente, ouvimos as ruas, vamos fazer a reforma política. Pô, o governo do PT está há 10 anos no poder. E agora ele vai fazer uma reforma política? Nas deliberações do Congresso, anterior à eleição do Lula, do 12º encontro do PT, que fala de 3 eixos, é o eixo social, é o eixo político, se não me engano, e o eixo democrático, nacional. É o eixo social, o político e o nacional.
O eixo político faz o seguinte diagnóstico: nenhuma das reformas propostas poderão ser implementadas de fato sem ser precedida de uma ampla reforma política. 10 anos depois, precisa fazer uma reforma política. Por que não foi feito? Porque a direita resistiu. É em parte verdade, mas o fato é que o PT se beneficiou da forma política existente. Aderiu ao presidencialismo de coalizão. Funcionava como poderosa forma de garantia de uma maioria. Portanto, ele não precisava mexer. Ele aderiu à forma política e abandonou a proposta de uma transformação via uma reforma política. Voltaremos a falar disso. O terceiro é sobre a corrupção. Vejam, ouvindo o clamor contra a corrupção, a única medida proposta é um endurecimento das penas, né? O que, do ponto de vista jurídico, é extremíssimo. Está totalmente fora do acúmulo que o campo democrático já tem sobre a questão jurídica. Você não vai coibir nada por endurecimento de pena, né? E muito menos transformando em crime hediondo. Isso cai no ridículo, né? A tortura é um crime hediondo, né? O cara vender serviços do correio é um crime hediondo. É uma banalização disso, né? Banaliza e não atinge a raiz do problema. Porque se há corruptos, há corruptores. E quem são os corruptores? São duas as fontes da corrupção. Uma eu já citado, o presidencialismo de coalizão. Porque se eu tenho um presidente que tem que formar uma bancada, e essa bancada não tem cargo para todo mundo, então um dos expedientes que é usado frequentemente são os desvios de dinheiro para poder garantir bancada, fazer isso, fazer aquilo. Então a fonte da corrupção institucional está na forma do presidencialismo de coalizão. E nada se fala sobre isso. A segunda é óbvia, é o poder econômico. O poder econômico interfere diretamente na formação da vontade e da direção das ações políticas. E como que ele interfere? Por uma corrupção legal e ilegal. Qual é a corrupção legal? Financia as campanhas e depois cobra benefícios. Isso não é ilegal, o cara da registra, está lá quanto que deu. Basta olhar a lista dos quem são os financiadores das campanhas, né? E ilegal mesmo, chega lá e compra as bancadas e deputados para votar numa coisa. Ou vai dinheiro para a Caixa 2. Agora, se alguém é disposto a pagar milhões para corromper, é porque ganha muito mais que isso corrompendo, né? Então, sem entrar, botar o dedo no poder econômico, ninguém vai frear a questão da corrupção. O quarto e o quinto pacto, e interessantemente são o quarto e o quinto, jogado lá para o final da lista, é enfrentar a questão da saúde, educação e do transporte. E qual que é a linha? É um samba de uma nota só. Desoneração, isenção de impostos, né? E daqui a pouco falando do mais verba. Vamos falar da isenção e exoneração de impostos. Dada o caráter privado que explora os serviços, né? E a questão dos transportes é evidente, o governo, ao isentar de impostos os empresários, está dando um recado. Essa é uma ação que visa garantir a taxa de lucro desses caras, e não a qualidade do serviço. Porque se quiser enfrentar realmente o problema, teria que caminhar no sentido da estatização, da municipalização de mais verbas, né? Na educação e na saúde, tem também privatização. Estamos aqui no sindicato dos professores, né, do ensino privado. Estávamos em greve e o ministro chega para a gente e fala: não dá para atender as demandas do ensino público federal. Não dá. O nosso plano de reestruturação de carreira chegava, depois de muita negociação, a algo próximo de 8 bilhões. No mesmo dia, foi negado, no mesmo dia foi liberado 15 bilhões para os empresários do ensino privado, né? Então essa é a questão. Não tem dinheiro para a saúde pública, para reestruturar o SUS, mas milhões são transferidos para a máfia do plano de saúde, para as OS, para as fundações que vão prestar indiretamente serviço. Então, mais dinheiro para a educação e a saúde, é preciso perguntar aonde será aplicado. Na educação e na saúde pública? Ou nos empresários da saúde, nos empresários da educação, nos empresários do transporte? No caso dos empresários do transporte, a questão é bem legal. Porque a história, nesse sentido, ajuda muito.
A primeira geração de prefeituras do PT enfrentou o problema do transporte público, municipalizando o transporte. Vocês devem lembrar, algum de vocês deve lembrar, que no governo da Erundina, em São Paulo, chegou-se a falar em tarifa zero. Né? Essas empresas não foram para frente porque fracassaram? Não, a frota foi renovada, o transporte melhorou, tudo isso. Na segunda geração de prefeituras do PT, todos devolveram as empresas municipais aos antigos donos. Todos. E a pergunta é por quê? Acidentalmente, eu adoro coincidência, o setor de empresário do transporte virou um grande financiador do PT em todas as eleições que se seguiram. Né? Agora nós temos que resolver o problema do transporte. Como é que resolve o problema do transporte? Tem que garantir o transporte, mas tem que garantir a lucratividade desses senhores. Aí o Haddad vai na televisão e fala o quê? Não dá para baixar a passagem. Porque a planilha, veja, a planilha aqui, que planilha? Corrigir os custos? Ah tá, quer dizer que estão 1/3 empresários, 1/3 é subsídio do poder público, 1/3 são os usuários. E os empresários não têm lucro. Olha que generosidade, não é? É uma ação caritativa. Eles estão perdendo dinheiro fazendo isso. Não é? Constrói uma empresa porque é uma concessão, é só retirar a concessão, e você tem no mínimo um tanto a mais. O que seria lucro privado vai ser aplicado no sistema. Só para começar a discussão. Né? Então, evidente que o que se aposta não é isso. Mais verbas para saúde e para educação, pegar uma reivindicação nossa, né, de usar os royalties do petróleo para poder usar na educação e na saúde, dá 75 para um, 25 para o outro. Vejam, primeiro que isso nós defendemos